CBN Vida Profissional, com Andréia Salsa. Muito boa tarde, Andréia, tudo bem? Olá, Shaper, boa tarde. Boa tarde a todo mundo que está no estúdio aí, Adalberto, Murilo, Alberto, e especialmente aos nossos ouvintes. Uma boa tarde. Então, André, eu estava comentando aqui com o Adalberto e com o Alberto e com o Murilo antes de começar o programa, de que quando eu vi esse tema, eu já gostei mais do que o normal do CBN Vida Profissional, porque todo mundo tem uma história de festa de fim de ano, né, na empresa, que é um momento de confraternização com os colegas, você está ali em meio aos seus líderes, né, tem toda aquela tensão que acaba depois se transformando em alegria, em comemoração. Mas é um acontecimento, né, que a gente tem na empresa em que há limites e precauções também a serem seguidos, né? Tem, e é um assunto que parece tão inocente, né, Schaefer? E a gente tem que ter cuidado, mas ele desperta muito interesse nas pessoas. Inclusive, na quinta passada, eu levei esse assunto no Bom Dia Espírito Santo, e você sabe que para a TV, quase 9 minutos no ar é muita coisa. Nossa, E teve muito. muita participação, porque as pessoas comentando, trazendo exemplos, memórias, e às vezes são festas que marcam muito. Mas, de fato, a gente tem que ter algumas preocupações, porque continua sendo uma extensão do ambiente corporativo. Claro que com características diferentes, é de fato um momento para a gente confraternizar, para a gente celebrar, né, as conquistas durante o ano, reforçar vínculo, reforçar amizade. Então é muito bom. E aí a primeira pergunta que normalmente as pessoas fazem é se deve ir ou não, porque embora a gente esteja falando isso tudo aqui, algumas pessoas não gostam muito, porque acham que já passei o dia todo com no ano todo com aquelas pessoas, ou eu não gosto de beber, eu não gosto de dançar, às vezes eu nem gosto muito do meu colega de trabalho, mas eu não quero ir, né? É claro que e tudo que eu vou falar aqui, a gente tem o livre-arbítrio, mas é importante a gente entender que a gente está comunicando em tudo, né? Inclusive não ir comunica, né? Pode comunicar alguma coisa que não seja tão positiva. E você não precisa ficar até o final da festa, porque você pode ir ali, cumprimentar, dar uma rodada. Eventualmente, não é possível que não tenha nenhuma pessoa que você goste, né, no seu trabalho para você bater um papo, enfim, e depois se retirar. Mas não ir, eu normalmente não recomendo, porque comunica muito, de uma forma muito negativa, até quase que desrespeitosa, porque algumas pessoas se organizaram, se dedicaram, né, para fazer aquela festa, tem investimento financeiro da empresa. Então, a primeira resposta que eu já dou, porque eventualmente, né, normalmente as pessoas me perguntam, eu tenho que, eu sou obrigado aí, obrigado não é, mas é indicado, né, recomendado que a gente vá à festa. E Andréia, você é uma mentora de líderes, você presta essa consultoria, essa mentoria, tem esse diálogo constante, né, com pessoas que organizam também essas festas. E o que a gente pode falar para essas pessoas também? O que um líder, o que um diretor, o que um dono de uma empresa pode fazer até para garantir que os funcionários se sintam confortáveis e envolvidos também nessa festa de fim de ano? É muito legal esse teu ponto, Schaefer, porque normalmente quando vai começar a festa corporativa, tem algumas empresas que optam das pessoas irem direto para a festa, então está claramente desde o início que é uma festa para você, né, celebrar, comemorar, mas tem algumas organizações que gostam de fazer uma abertura. E que eu acho que é de bom tom, né, não é obrigado, mas é, né, para celebrar ali em grandes linhas, mas nunca virá uma palestra, nunca virá uma reunião, né, que toma tempo, que as pessoas foram ali predispostas a viverem uma outra experiência. Então, dia de festa não é, obviamente, para ficar falando de trabalho, ou você que é chefe, né, que é líder, que é diretor ou dono da empresa, querer fazer uma abertura, inclusive para contextualizar a festa, que é um momento de celebração, é interessante, mas a gente tem que ter cuidado porque festa não é momento de você pedir aumento, não é momento para você querer saber como está o status do projeto, querer perguntar para o RH como que está a vaga da sua área, que você está... Enfim, então a gente deixa para o outro dia útil pós a festa, mas ali a recomendação é que
essa liderança dê esse conforto, né, para que as pessoas realmente se sintam à vontade, e observando e alerta de que se todo mundo é observado num dia da festa, a liderança mais ainda. Então, os cuidados, né, que a gente vai trocar aqui são para todos os funcionários, mas especialmente para a liderança, porque a liderança está sempre muito bem observada por todo mundo, né? É isso. Então vamos lá, a gente já passou pelo ponto de a pessoa avaliar se ela vai, se ela não vai na festa, decidiu ir. Passamos também pelo ponto de como a empresa se preparou, né, de como os líderes prepararam aquele ambiente ali para que seja uma festa confortável para todos. Agora a festa, Andréia, os limites da festa. Lá vai ter uma bebidinha alcoólica, vai ter música, vai ter DJ, vai ter aquele clima de animação. E o ponto crucial, né, das discussões sobre festa de fim de ano é o limite. Até onde a pessoa pode ir, o que ela pode falar, o que ela não pode, o que ela pode fazer, o que ela deve evitar. Zé, e só aproveitando aqui, André, só para complementar também, aproveitando a dúvida do Zé, eu já vou colocar uma outra dúvida. A festa, Andréia, é uma orientação que ela aconteça, a confraternização, no dia de semana? Porque eu tô imaginando, Zé, se a festa é numa segunda-feira, tipo hoje, na terça-feira todo mundo vai ter que trabalhar. E eventualmente pode ter alguém ali que vai se exceder. Esse dia após, é melhor ali, André, que seja uma festa num dia de semana, ou numa sexta, ou num sábado, até para não prejudicar o andamento ali da empresa? É uma pergunta muito boa, Adalberto, porque isso tem que conversar com o negócio da empresa, né? E aí, ó, são 16 horas, só para não atropelar aqui, é hora Não, do repórter CBN, não, posso seguir, pode né? seguir, André. Então tá bom. Normalmente, se eu falasse assim, idealmente, né? Idealmente seria numa sexta, né? Porque no outro dia é sábado, normalmente é um dia, né, naturalmente para as empresas que não têm expediente, porque as pessoas podem aproveitar e no outro dia dormir um pouquinho mais. Agora, tem algumas pessoas que usam, inclusive, como estratégia, em dias como segunda, terça e quarta, para que a festa não acabe muito tarde, né? Porque no outro dia as pessoas sabem que tem que trabalhar. Agora, e tem empresas que fazem no sábado, porque dependendo do negócio, a empresa não consegue parar nem à noite. Então, acaba prejudicando, né, alguns funcionários que também querem ali tá confraternizando. Mas, idealmente, Adalberto, eu sempre gosto, né, de festas corporativas que acontecem na sexta, para que as pessoas no outro dia possam dormir até um pouquinho mais tarde, né? É isso, André. 4 horas, 1 minuto. Estou aqui olhando para o Murilo para saber se o repórter se a gente CBN está chamando, se eu posso fazer uma pergunta para o André. Vamos para o repórter CBN, André. Daqui a pouco a gente volta com mais dúvidas. Vamos. 4 horas, 6 minutos. A gente volta com a terceira meia hora do CBN Cotidiano e com a continuação do nosso papo com a Andréa Salsa no CBN Vida Profissional. A gente falando sobre festas de fim de ano da firma, da empresa, os limites e precauções que a gente deve tomar nesse tipo de evento, né? Que, apesar de ser uma festa, é dentro de um ambiente corporativo, né? Dentro, assim, do ambiente corporativo não físico, mas você está entre seus colegas de trabalho, seus líderes. Muitas das vezes, né, essas festas são feitas dentro da própria empresa. Então a Andréa está comentando com a gente, né? O que a gente deve adotar de cautela e até uma etiqueta, André, a gente pode falar? Boa, faz parte da etiqueta corporativa que já foi tema aqui do nosso quadro. Então, por exemplo, um elemento que pode comprometer muito é a bebida, né? Que é sempre também um segundo ponto que as pessoas perguntam muito. Se a festa está sendo oferecida, bebida alcoólica, naturalmente que a gente pode consumir, não tem problema nenhum. Agora, a gente naturalmente tem que entender os limites de até quando a gente vai, né? Então, evitar ao máximo ser aquele colega que é retirado, né, por outros colegas da festa, porque ele não consegue sequer ficar em pé, né? Ou, às vezes, a pessoa começa, e cada um se conhece, né, Schaefer? Algumas pessoas alteram um pouco o comportamento quando estão com um pouco de excesso de bebida. Então, se a pessoa é inconveniente da festa, aquele que quer abraçar todo mundo, e às vezes tem que ter cuidado até para não esbarrar aí num eventual assédio, e depois ter uma justificativa de bebida, né? Porque as pessoas dançam, e se também na festa tem dança,
é indicado, né, para quem quer, né, que se divirta, né, os famosos karaokês, então vamos cantar, vamos se divertir, mas a bebida, para quem entende que pode ter ali uma alteração de comportamento, é bom ficar bastante alerta. E também em relação à bebida, que é um ponto que às vezes pode passar desapercebido, principalmente para a liderança, que tem uma responsabilidade até legal, é que algumas empresas às vezes convidam seus jovens aprendizes para a festa da empresa, né? E não pode, né, menor de idade, consumir bebida alcoólica. Então, eu, historicamente, na minha carreira, inclusive, os jovens aprendizes que estiverem nos ouvindo agora não vão gostar muito dessa minha recomendação, mas eu nunca convidei jovem aprendiz para as festas corporativas, porque, em certa medida, a gente não ia ter o controle sobre isso, e ali pode ter até uma questão de exposição de imagem e reputação da empresa. Mas a empresa que quer convidar, né, o jovem aprendiz, ter alguma forma de sinalização para os garçons ou para as ilhas de bebida, né, que ali é um jovem menor de idade. Então, uma pulseirinha ou um cordão, alguma coisa do gênero. Então, fica aí essa dica também de proteção na empresa no momento de confraternização. Depois da bebida, Schaefer, tem uma outra que perguntam muito, que é sobre roupa, né? Com que roupa que eu devo ir, cuidado com as roupas. Eu sempre digo que esse é um tema que a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente está falando sobre a individualidade, né, e o espaço da pessoa em escolher o que ela vai colocar no seu próprio corpo. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade na hora que fala sobre isso. Mas sempre lembrando que existem roupas que se alteram naturalmente dependendo da ocasião. Então, até no Bom Dia Espírito Santo fiz essa analogia, né? Se você vai a caminho de uma praia, você não vai usar a mesma roupa, ou pelo menos, né, revelar as mesmas partes que você revela quando você vai para uma praia. Então, é possível sim você manter o seu estilo, né? Cada vez mais as pessoas têm, principalmente os jovens, né, imprimido na sua vestimenta um pouco da sua personalidade. Eu acho fantástico, mas tem que ter o cuidado, porque o tempo todo, como eu disse, você está comunicando, né? E também tem uma pergunta em relação à roupa, que é a questão da piscina, né? Porque às vezes tem empresas que fazem confraternização, não necessariamente à noite, mas no dia, alugam um sítio, então no sítio tem piscina. Então são perguntas que sempre vêm para mim assim: André, eu não estou, normalmente de mulheres, né? Eu não tenho desejo de expor ali o meu corpo, ou não me sinto à vontade. Se a empresa alugou um sítio com piscina, eu sou obrigada a ir na piscina, ou eu sou obrigada, até para os homens, né? Eu sou obrigada, isso pode pegar mal, porque... Não, você vai se quiser, né? Essa é uma... Diferente de não comparecer à festa, você não é obrigado a entrar na piscina, porque você não vai estar comunicando nada de forma inadequada se você não quiser entrar na piscina, né? Então, esse que tem relação também com a roupa. Mas para quem quiser entrar na piscina também seria adequado você observar qual é a roupa que você está entrando e não ter ali tanta exposição, né, tanto para homens quanto para mulheres ali. Talvez a gente não deveria usar a mesma roupa, né, que a gente vai ali, o biquíni ou a sunga de praia, que vai para a praia num evento corporativo. Então, a gente tem que ter o cuidado. E, por último, Schaefer, a famosa paquera, né? Que às vezes você vem ali o ano todo batalhando, né? Seja a moça, seja o rapaz, ou seja, enfim, qualquer pessoa, e aí quer concretizar o momento, né, na festa corporativa, na frente de todo mundo. Talvez não seja o melhor local para isso acontecer. Então, são essas recomendações de que você não está numa festa privada, você não está na festa com os seus amigos, né, em que você estabelece as regras, enfim, você está num evento corporativo, que mesmo que ele não aconteça no ambiente corporativo, ele continua sendo um evento corporativo. Então, vamos nos divertir, pode beber, pode cantar, deve, inclusive, né, confraternizar, mas com esses pontos de atenção para que no dia seguinte você não seja o centro das atenções ou o comentário, né, no ambiente corporativo no dia seguinte ser o centro das atenções de uma forma negativa, né? Então ficam aí essas dicas para os nossos ouvintes.
Perfeitas dicas, André. Tão perfeitas que os nossos ouvintes estão participando aqui com a gente, estão mandando os comentários, os relatos. Tem uma mensagem aqui de um ouvinte, eu não vou identificar ele não, porque eu acho que a mensagem dele pode expor ele um pouco na empresa, mas ele disse o seguinte: boa tarde, meus amigos, onde eu trabalho tem vários setores. Estou sabendo que em alguns estão acontecendo festas externas, porém festa fechada, somente para os funcionários do setor. No setor dele, ele disse que até agora nada. E ele dá valor para uma festa corporativa. Então, se eu entendi mais ou menos o que ele disse, é o seguinte: é uma empresa que tem alguns departamentos, né, algumas gerências, algumas diretorias, e que a empresa em si não faz uma festa corporativa para todo mundo, mas a sua gerência, a sua diretoria faz. E aí, Andréia? Pois muito boa, tá? Boa essa pergunta. Eu sou de uma gerência, na minha gerência não teve festa, mas aí na outra gerência está tendo, numa outra diretoria também está tendo. Eu fico, poxa, mas a gente não trabalha na mesma empresa, por que eu não tenho uma festa? E aí? Pois é, muito boa essa pergunta do ouvinte, agradecendo já ele aí. Sem dúvida, isso é uma baita contraindicação, tá? Isso pode ter um efeito, inclusive, de clima organizacional, onde as pessoas vão ter algum desconforto, porque eu não posso deixar isso na mão dos líderes, né? Isso tem que ser uma orientação corporativa. E você sabe, Schaefer, que eu já vi ao longo da minha experiência, inclusive ter problemas de determinadas áreas que fazem festa de aniversário para os funcionários e outras áreas que não. Então, e aí dependendo de quem é a responsabilidade na área, ou o RH, ou os próprios gestores, alguém tem que estar muito alerta para isso, porque parece uma bobagem, mas não é, né? Isso pode influenciar na motivação, né, no engajamento, e no limite fazer a pessoa até querer sair da empresa, porque é muito natural, inclusive no LinkedIn, no Instagram, as pessoas já estão divulgando, né, a confra da firma, a celebração, né, da empresa. Então as pessoas gostam de falar que a sua empresa em algum momento está confraternizando. Quando você não tem, mas dentro de uma determinada área, na mesma empresa, uns fazem e outros não, alguém precisa olhar para isso. E aí não tem jeito, ou é a área de recursos humanos ou é a própria liderança que tem que ficar atento, porque isso, olha só, isso também comunica, né? E me parece que não me comunica uma coisa muito positiva. Mais uma participação de ouvinte, dessa vez em áudio, com outro dilema sobre as festas de fim de ano nas empresas. É o nosso amigo Guto, vamos ouvir. Boa tarde, amigos da CBN. E se na festa puder levar tipo esposa, namorada, e o convidado que aprontar, isso pode ser prejudicial ao funcionário da empresa? E junto disso, né, Andréia, tem a empresa que libera levar um acompanhante, né, e tem a empresa que não libera. Esse é um outro dilema também desse assunto, né? Muitos ouvintes, nossa, só participações excelentes, muito bom esse ponto aí. Olha que delicado. E aí, de novo, olhando para a minha experiência profissional, eu nunca recomendei que pudesse levar acompanhante exatamente por uma das vulnerabilidades aí que o ouvinte trouxe, que é esse, né? Eu posso, em tese, orientar o meu funcionário, mas como que eu tenho responsabilidade por aquele acompanhante? Quem garante, né? Ele não conhece a cultura da minha empresa, ele não sabe quem é quem, e ele sim pode expor um funcionário, sem dúvida alguma, dependendo do nível, né, de inadequação do comportamento do convidado, naturalmente que isso pode esbarrar ali no próprio funcionário. Então, a não ser que seja uma tradição já da empresa, a gente sabe, né, que a gente tem que respeitar as tradições das empresas, mas se hoje alguém me perguntasse assim, na sua opinião, é para ir convidado ou para não ir convidado? A minha opinião é não ir, porque eu entendo que é um belíssimo momento de confraternização. E às vezes as relações, né, Schaefer, a gente não sabe como é a relação das pessoas, às vezes é aquela esposa ou aquele marido que às vezes não deixa nem a pessoa doida para ir para a festa, para dança, né, cantar no karaokê, e tem uma relação ali pouco saudável, e você vai e contamina ali, inclusive até em termos de clima, uma festa que era para estar todo mundo se divertindo e confraternizando. Então, sem dúvida, é um risco você abrir espaço para o funcionário levar convidado.
Perfeito. Andréia, super dicas, super esclarecimentos aqui para as dúvidas, para os comentários dos nossos ouvintes. Eu tenho certeza que essa edição do CBN Vida Profissional vai bater aquele recorde de audiência daquele outro episódio lá que tá bombando no LinkedIn que eu vi, hein? Tá impressionante, né? Dos líderes ruins que tornam seus funcionários piores. Vamos ver. Mas é um tema muito leve, mas a gente tem que ter cuidado e responsabilidade, mas se divertir, né? É muito bom. Eu adoro ir em festas de confraternização, porque a gente reforça vínculo, reforça afeto, e isso faz sentido nos desafios do ano seguinte, né? Eu acho que tem a ver com um simbolismo de fecha um ciclo para abrir outro. Então, se divirtam com responsabilidade. Perfeito, diversão com responsabilidade. Andréia, mais uma vez, muito obrigado. Eu estou falando aqui de episódio, de podcast, porque daqui a pouquinho vai estar disponível lá nos principais tocadores de áudio mais um episódio do CBN Vida Profissional com Andréia Salsa. Andréia, até semana que vem. Obrigado. Até, queridos.